Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui completando a nossa abinha 2, que é a família, no estudo Mulher do Reino. Hoje nós estamos fazendo o 6º estudo para completar essa abinha. Mas antes de nós estarmos iniciando essa corrida, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo, de estar deixando o seu like aqui para nós, de ativar o sininho para você estar sabendo quando que eu coloco vídeo novo, com os estudos novos, para você estar em primeira mão vendo o estudo. Também não se esqueça de estar compartilhando nas suas redes sociais, para que mais pessoas venham conhecer esse estudo e ser abençoada, assim como você tem sido abençoada. Indique esse estudo para mais irmãs, para elas também serem mulheres do reino, com mais sabedoria, buscando conhecimento da palavra de Deus. Então, meninas, hoje nós estamos fazendo o nosso 6º estudo dessa abinha família. Pega aí papel, pega caneta, porque tudo que é importante a gente precisa escrever para não esquecer. O tema hoje do nosso estudo é iniciando a corrida. Na aula passada, no vídeo passado, a gente falou sobre ser a sombra para uma nova geração, né? Só que muitas vezes a gente fica até mesmo confusa. Como que eu vou iniciar tudo isso? Como é que eu vou iniciar essa corrida? Então, hoje nós vamos iniciar essa corrida falando um pouquinho sobre a língua, que é o ponto de partida dessa corrida. A língua é comparada ao fogo, como você sabe. Tiago, lá no livro do Tiago, fala isso. Os dardos inflamados da língua podem destruir aqueles que amamos. Então, hoje você vai iniciar essa corrida pensando um pouquinho sobre como você tem agido no seu falar, como você tem usado a sua língua. A repreensão envolve o uso correto da língua. Então, para nós podermos, vamos dizer assim, dar o ponto de partida e iniciar essa corrida, nós precisamos trabalhar a nossa língua, nós precisamos entender que as nossas palavras são fundamentais para poder dar o start dessa corrida. A disciplina e a instrução é educar sem exasperar. O nosso objetivo final em tudo deve ser apontá-los para Cristo. Mamães e papais que escutam, nós precisamos domar a nossa língua. Por mais que no momento nós estejamos ali irritados, muitas vezes bravos ou irados, nós precisamos controlar, porque no final de tudo, o que a nossa língua irá falar, o que a nossa boca irá proferir é o que vai apontar os nossos filhos para Cristo ou não. O sábio, ele vai usar da língua um componente fundamental para a formação de seu filho. Então, a pessoa sábia sabe que a língua é um componente fundamental para que seu filho cresça. Então, no momento que você consegue domar esse pequeno músculo que com uma palavra pode incendiar a vida das pessoas, você vai poder iniciar essa corrida e começar a correr e usar aquilo que o Senhor deixou para você usar durante essa caminhada com sabedoria. Lá em Provérbios 29:15 vai falar sobre a vara e a repreensão. Deus ordenou 2 métodos principais aos pais para educarem seus filhos em sabedoria, que são a vara e a repreensão. Então, para nós podermos repreender, nós precisamos que a nossa língua tome jeito, porque para repreensão, nós precisamos ter palavras sábias, e para usar a vara, nós também precisamos ser sábio. O propósito da disciplina é ensinar aos filhos a palavra de Deus. Teu propósito sempre vai ser isso, é ensinar a palavra de Deus.
como eles violaram essa palavra e como mudar, expulsar a insensatez e a substituir por sabedoria. Então, peguem um post-it, escreve isso de novo. O propósito da disciplina é ensinar os filhos a palavra de Deus, como eles violaram essa palavra e como mudar. O nosso alvo é expulsar a insensatez e a substituir por sabedoria. Por isso, você vai usar esses dois métodos que o Senhor deixou, a vara e a repreensão. O ensino aplicado ao momento e à situação é um ensino que realmente beneficiará o seu filho, a sua criança. Então, o que seria a repreensão? É expressar verbalmente a outra pessoa de que forma ela violou a palavra de Deus. Então, a sua repreensão não é o xingar, o gritar, o falar mil e uma coisa. A sua repreensão é expressar verbalmente ao seu filho como que ele violou a palavra de Deus. E como é que você vai saber quando é que ele violou a palavra de Deus? Estudando a palavra de Deus, mamãe. Você tem que estudar a palavra de Deus. E como é que é o uso da vara que o Senhor falou ali em Provérbios? A vara é assumir a responsabilidade do uso cuidadoso. Você tá entendendo? Cuidadoso, oportuno, calculado e controlado do castigo físico, para reforçar a importância de obedecer a Deus, resgatando assim a criança de continuar em sua estúcia até a morte. Então você tá entendendo? Deus, de forma alguma, ele vem aqui e escreve lá na palavra de Deus que é para você usar a vara como um castigo que vai levar o seu filho à morte, o espancamento. Não, ele não diz isso na palavra do Senhor. O uso da vara, ele é um uso cuidado, com responsabilidade. Ele é oportuno, ele é calculado, ele é controlado. Esse uso da vara é só depois da repreensão. Dentro do livro Pastoreando Crianças, eu acho que é, que agora eu não me lembro direitinho, vou deixar aqui para vocês, aqui em algum cantinho da tela, o nome do livro certinho. Ele vai falar sobre, se não me engano, 5 jeitos de repreender o seu filho e ensinar até chegar à vara. Porque muitas vezes as pessoas acham muito mais fácil usar a vara do que sentar com seu filho e falar, e corrigi-lo, e mostrar o caminho, como a gente falou no outro estudo. Pegar e imprimir nele, imprimir no coração dele a palavra de Deus, aonde que ele está infligindo, onde é que ele está violando essa palavra. Porque é esse o teu chamado, é ensinar o teu filho em todos os momentos, caminhando, deitado, sentado, de em pé, lavando a louça, lavando o carro, fazendo compras, caminhando na rua, levando para a escola. Esse é o teu chamado, ensinar o teu filho. Então, nós temos que pegar e começar a nos controlar e saber usar corretamente esses 2 métodos que o Senhor deixou para nós escrito lá em Provérbios. Nós precisamos entender que ensinar é ensinar com propósito. Tem um propósito. Por exemplo, a provocação. Você vai achar lá em Provérbios e Tiago o porquê não, a criança vai, quando estiver provocando, o que você vai usar? Você vai usar esses 2 versículos. Aí você vai falar sobre 7 coisas que Deus odeia. Ser tolo ou ser sábio, como o Senhor vai falar lá em Provérbios. Provérbios 15:1 vai mostrar que a resposta da pessoa tem que ser branda. Então, aqui eu deixei esse exemplozinho de como que você vai ensinar com propósito. Então, eu vou aproximar aqui da tela para aquelas que querem copiar. Ó, dá para vocês dar um pause e copiar esse exemplo que eu deixei aqui para vocês. Então, ali tem o versículo certinho. Como que vocês vão usar? Como é que é ensinar com propósito? Os benefícios do ensino no contexto da palavra. São muito grandes esses benefícios. Você apenas tem que ter coragem e se esforçar para
todo dia inculcar isso no seu filho. As crianças aprendem a como se tornar praticantes da palavra em vez de apenas ouvintes, que é o nosso desejo, não só para eles como para nós mesmos, que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes. Então, esse é um dos benefícios de ensinar a criança no contexto da palavra. As crianças compreendem melhor quando aprendem em uma situação prática, que foi esse o exemplo que eu deixei aqui para vocês. No caso da provocação, você vai falar sobre as coisas que Deus odeia, você vai falar sobre a criança ser tolo ou sábio, você vai falar sobre a resposta branda. Então, nesse contexto, quando a criança está fazendo, é a melhor forma de você beneficiar o seu filho. As crianças estão mais bem equipadas para obedecer a Deus quando nós, pais, tomamos essa decisão de ensinar dentro do contexto da palavra. Então, aqui dentro do estudo também, eu deixo para vocês, eu até nem falei para vocês qual é o livro que eu estou utilizando aqui para fazer esse estudo. Depois, no final do livro, eu vou lá no cronograma para falar para vocês qual é o nosso livro base desse estudo. Então, aqui eu deixo algumas orientações para a correção verbal. Se eu estou motivado pela ira pecaminosa, eu pecarei contra Deus. Então, você não pode estar... na hora da correção verbal, você está irada, você vai estar cometendo um pecado. Minha motivação não deve ser a vingança por estar irritada ou incomodada com o que eles estão fazendo naquele momento. Então, precisamos examinar os seus motivos, Gálatas 6:1. Precisamos examine sua vida, Mateus 7:5. Escolha o momento e o lugar certo, Mateus 8:15. Escolha as palavras certas, Hebreus 4:12. Escolha o tom certo da sua voz, Provérbios 15:28. Esteja preparado para seguir uma solução bíblica, como está escrito lá em Efésios 4:22 e 24. Então, eu deixo aqui alguns passos para você estar seguindo quando você precisar fazer essa correção, que você precisa estar ajudando o seu filho a entender aonde que ele precisa aplicar a palavra de Deus. Então, uma das coisas, se você estiver movida pela ira, espere passar a ira, porque senão ela é uma ira pecaminosa e você pecará contra Deus. E a tua motivação em repreender o seu filho não pode ser por vingança, por você estar irritada ou incomodada com algo que está acontecendo. A gente erra? Com certeza a gente erra. A gente tenta fazer, muitas vezes a gente vai errar, mas não perca as esperanças, continue perseverando, que você vai colher bons frutos. Muitas vezes, quando você vê, você já agiu na ira pecaminosa. Se arrependa e bola pra frente e vamos de novo. Muitas vezes você vai ver que de repente você foi motivada por vingança, porque você está irritada com alguma coisa, você está incomodada com alguma coisa, você repreendeu os seus filhos por algo que eles não teriam nem culpa. Então você automaticamente você pede perdão para Deus e também pode sim pedir perdão para os seus filhos, porque foi contra eles que vocês pecaram também. Então você recomeça. O poder da palavra de Deus. O Espírito Santo, falando através da palavra de Deus, mostrará o erro, convencerá o culpado e proverá a justiça. Portanto, quando os nossos filhos pecam, devemos usar a palavra de Deus a fim de que possam ser convencidos. Então, siga esses passos que eu deixei para você. Examine os seus motivos primeiramente. Examine a sua vida. Escolha o momento e o lugar certo. Escolha as palavras certas. Escolha o tom certo de voz. Esteja preparado para seguir uma solução bíblica para repreender verbalmente os seus filhos. Então, agora a gente vai entrar no momento que diz assim, ó, por que eu devo usar a vara? Por que usar a vara é necessário? A vara é parte do método ordenado por Deus para dirigir a astúcia para fora dos corações de vossos filhos.
Lá em Provérbios 22:15 você vai encontrar nesse versículo, que define claramente qual deve ser a nossa motivação no uso da vara e também que não é para se vingar por envergonharem ou irritarem ou para levá-los a obedecer apenas extremamente, mas para expulsar a astúcia que está ligada ao seu coração. O método mundano, ele vai usar a vara como um método de suborno, de ameaça, de apelo para as emoções, de manipulação e de argumentação. A mãe não está atentando aos mandamentos de Deus para educar os seus filhos. Ela acabou de abandonar as instruções santas de Deus e adotou métodos mundanos. Então comece a avaliar se você não tem seguido esses métodos, você não tem usado a vara para fazer como um suborno, uma ameaça, um apelo para as emoções das crianças, uma manipulação e uma argumentação. Provérbios 23:24 vai deixar claro que a falta de disciplina com a vara coloca a criança em risco, porque ela não vai ter limites. Os pais não devem ser abusivos, mas cuidadosos ao disciplinar. Como eu já tinha falado para vocês, Deus não fez esse princípio para você abusar e espancar o seu filho. Não, o uso da vara, ele é cuidadoso, responsável. Ele é em últimos casos, vamos se dizer assim. Os pais nunca devem abusar desse método. Assim, o amor que motiva um pai a usar a vara. Uma criança segura é uma criança que sabe seus limites e é corrigida de forma consistente quando os ultrapassa. Então, é o amor que vai motivar o pai a usar a vara e não a ira ou a vergonha ou a irritação. Nada disso. Você vai usar a vara para corrigir. E muitas vezes, se nós pararmos para pensar e respirar fundo, você vai ver que muitas vezes não usará a vara. Você usará a repreensão, e uma boa repreensão muitas vezes é o suficiente. Por que usamos a vara? O uso da vara demonstra fidelidade a Deus, porque foi ele que instituiu assim. O uso da vara demonstra fidelidade para com a criança. Por quê? Porque você ama ela a tal ponto que você não permite com que ela ultrapasse determinados limites que ela pode ir à morte se ela ultrapassar. O uso da vara transmite sabedoria. Sabedoria, sim. O uso da vara dá sabedoria ao coração da criança. A disciplina bíblica envolve ensino, repreensão, correção e o uso adequado da vara. Vamos repetir: adequado da vara. Você tem que ter responsabilidade ao usar. Então, a disciplina bíblica ela vai envolver esse espaço: o ensino, a repreensão, a correção e a vara. São 4 pontos. Depois eu vou deixar para vocês, lá no grupo, essa parte do livro, né, do Pastoreando Crianças, do Ted Tripp, se não me engano o nome do autor, onde ele vai falar sobre isso. Eu estudei sobre isso no IG da Karina Barber, o cafezinho da tarde. Ela passou para nós uma vez no estudo Por um Coração Consagrado, onde ela falou muito sobre esse ponto de ensinar os nossos filhos que a vara chega em último ponto, vamos dizer assim, que existem outros pontos. Então, vou estar deixando para vocês um material exclusivo para quem faz parte lá do grupo Mulher do Reino. Bom, meninas, então fica por aqui o nosso último estudo da abinha família. Eu e a família. Espero que Deus venha abençoar você, que isso venha ajudar você a continuar a caminhar e construir o seu lar com sabedoria. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!